É ruim pra caramba, né? É mó ruim quando a gente olha o contra-cheque. Aí, às vezes, nosso salário é um valor e a gente recebe quase metade daquele valor. Sei lá, vamos supor que a gente recebe 5 mil na hora que vê o contra-cheque. O que cai na conta mesmo é, sei lá, R$ 2.500. É complicado, né? Aí na hora que a gente vai ver é tanto de imposto. É imposto de renda, é imposto pro INSS, é imposto que você nem entende. Pra que tanto imposto ali? Tem um dado que diz que a gente gasta na média 5 meses. 5 meses, isso mesmo. De salário durante um ano para poder cobrir e pagar os impostos do Brasil. Pensa, 5 meses de sua vida, quase metade do seu ano é só para pagar imposto. Antes de você conseguir comprar suas coisas. Então, 5 meses você está trabalhando para o governo. Então, você sabe o que é um imposto? Para que serve? Para que serve esse tal de imposto? É tanto imposto e a gente não tá sabendo muito bem para que serve, né? Mas pensa o seguinte: tem um condomínio, um prédio, né? Um prédio. E todo mundo precisa de pagar a taxa de condomínio, né? Para poder ter a escada limpa, para poder pagar a conta de luz do elevador, a conta de luz do corredor, para poder pintar ali o prédio de vez em quando, para a porta funcionar, para o interfone funcionar. Então, essa taxa de condomínio, ela serve para poder manter as coisas funcionando num ambiente onde tem várias casas, onde várias pessoas moram, né? Só que num país também tem que manter as coisas onde várias pessoas moram e onde várias pessoas convivem. Tem que manter estrada para as pessoas ir para um lado e para o outro. O lixo que você produz tem que ser limpo, né? Na mesma comparação com o condomínio que tem que limpar o lixo, varrer a escada e tudo mais, também tem um país. As cidades precisam de estar limpas, as coisas precisam de funcionar, as estradas precisam de funcionar para poder... Precisa de ter estrada, né? Para poder ir para um lugar e para o outro. Então, do mesmo jeito que o condomínio lá cobra a taxa de condomínio, o país cobra o imposto. É cobrado o imposto. O imposto, no fundo, é isso. É algo que você paga para que as coisas enormes que não tem como uma pessoa fazer sozinha, por exemplo, imagina que você quer ir na casa do seu tio, sua tia, ou de um parente, ou de um amigo. Você não tem condições de construir uma estrada para ir lá, né? Nem ela, se vocês dois quisessem construir uma estrada que desse direto um na casa do outro, não ia ter como, né? Então, para isso que serve o imposto, para poder construir essas estradas, coisas gigantes. A iluminação da rua, às vezes, sua rua até o ponto de ônibus ou até a padaria que você vai à noite, um supermercado, tem luz. E essa luz, você não teria condições de pagar sozinho, vamos supor. Ou imagina o tão complicado que seria juntar as pessoas que vão naquela padaria para poder pagar a conta de luz e instalar a luz até a padaria, né? Só que o imposto é um pequeno grande problema. Ele não é igual a assinatura do Netflix, que você pode escolher os que você paga pelo que você usa. Ou seja, não é igual uma assinatura que você... eu uso tais coisas, então eu vou pagar por tais coisas. Não. Ele é compulsório, você tem que pagar sempre. É obrigatório. Independente se você usa, não usa, independente disso, você sempre vai pagar. Ou seja, é como se fosse uma vaquinha
que é feito dentro de um país para poder cobrir os custos de todos os lados. Entendeu? Imagina o seguinte. Existem dois tipos de imposto. Existem dois tipos de imposto. Um imposto que é direto e o indireto. Então imagina o seguinte, para o imposto direto. O imposto direto é aquele que está ligado diretamente com o seu salário, aquele imposto que já cobra diretamente antes de você receber. Está ligado também com seus bens, por exemplo, o IPVA do carro, o IPTU da casa. Ou seja, esse é um imposto direto. Tá ligado direto com suas coisas. Com a coisa que você já tem, ou seja, você já tem o direito do salário, quando você vai receber já tira a fatia. Você tem o direito do seu carro, o carro é seu, mas todo ano tem que pagar o IPTU, o IPVA, desculpa. Tem o direito da sua casa, mas todo ano tem que pagar o IPTU. Né? E esse é um imposto direto. Esse imposto, eu posso até fazer aqui uma comparação, é como se você pedisse uma pizza. Você pediu uma pizza, né? E aí você paga a taxa de entrega. Só que imagina que a taxa de entrega não vai ser em dinheiro. Então vai ser assim, você pediu uma pizza, essa pizza é sua, porque você pediu ela, e aí quando o motoboy chega na sua casa, ele tira uma fatia e come. Então sua pizza que tinha 8 fatias, agora só tem 7, te entrega, pronto, tá aqui. Minha taxa de serviço foi essa. Ou seja, é diretamente num bem que você adquiriu, em alguma coisa que você adquiriu. Já do outro lado tem o imposto indireto. Aí é um imposto que é mais difícil de vir. E esse imposto indireto tá ligado mais nas coisas do dia a dia que você consome, mais nas coisas de consumo, sabe? E ele tá embutido ali e às vezes a gente nem repara. Por exemplo, você vai abastecer seu carro, você sabe o valor total da gasolina, do álcool, não importa, do gás, não importa o combustível. O valor total do combustível, você vai lá e paga por litro. Só que quando você olha na notinha fiscal, o papelzinho lá da notinha fiscal, lá vai ter qual parte foi de imposto, entendeu? E esse é um imposto indireto, né? Uma parte de tudo que você compra, um arroz, um feijão, abastecer o carro, tudo que você compra mesmo, do dia a dia, um leite, tem uma parte que tá lá. Se você começar a olhar a nota fiscal, pega hoje, quando você tiver uma nota fiscal perto de você, olha, tem lá o valor do imposto. Então, suponhamos o seguinte. Vamos dar o mesmo exemplo da pizza, só que você ficou ali, então, com 7 fatias, né? Voltamos lá no exemplo da pizza. O motoboy entregou a pizza, pegou uma fatia como pagamento, uma fatia era uma pizza de 8 fatias, você ficou com 7 fatias. O imposto embutido seria mais ou menos o seguinte: você, do mesmo jeito, vai comer uma pizza, só que você vai escolher comer pizza por fatia. Você vai na pizzaria comer a pizza por fatia. E antes de te entregar a fatia, lá dentro da cozinha você não viu. Ou seja, não foi na hora que te entregou, não foi te entregando a menos assim, igual o motoboy que te cobrou ali. Não, quando você foi pegar sua pizza, né? Pegou sua pizza, chega ali já com um pedaço a menos sem você nem ver. Entende? Ou seja, você pagou por um pedaço de pizza, mas veio um pedaço a menos, arrancou uma parte, sem você nem ter visto. Porque já estava ali embutido esse imposto, essa taxa.
E quem comeu esse pedaço foi, por exemplo, o pizzaiolo, né? Então, o pizzaiolo tirou o pedaço dele, que o salário dele é pago em pizza, antes dessa fatia ser entregue, que você nem viu. E tá ali embutido, entendeu? Ou seja, é um imposto, pensa o seguinte, é um imposto quase que invisível, né? Nas notas fiscais, o imposto indireto, ele tá lá discriminado, ele tá lá escrito, só que a gente não vê direito, a gente não olha, a gente não lê bem nota fiscal, a gente vê o preço final, mas tem lá o imposto, entendeu? Então, esse imposto indireto é o mais pesado do dia a dia da vida, sabe? Porque, independente do quanto você ganha, todo mundo vai pagar o mesmo tanto. O direto, que é aquele do salário, IPTU e IPVA, vai depender do que você tem. Do tanto de salário que você tem e tudo mais. Já o indireto, que é o do consumo, é igual sempre pro rico, pro pobre, pra qualquer um. O imposto sobre o leite é igual pra todo mundo. Entende? Então, aí você fala, então pra que eu tenho que ficar pagando? Por que não escolho e tudo mais? Isso aí é o seguinte, o Estado, ele tem que gerenciar tudo de uma forma que todo mundo possa comer pizza. Então pensa o seguinte, eu tenho ali a minha pizza, mas o meu vizinho não tem fatia nenhuma de pizza. Então essa fatia que foi tirada, por exemplo, pelo motoboy, se ele fizer 100 entregas por dia, ele vai ter 100 fatias, ele não vai conseguir comer tudo. Então ele vai distribuir para quem não tem condições de comer pizza. Vai distribuir também para as outras pessoas na pizzaria que fazem os outros trabalhos, como limpeza e tudo mais. Voltando aqui para o imposto, é mais ou menos assim que funciona. Para que serve o imposto? O imposto serve para poder ajudar as infraestruturas básicas a funcionarem, ou seja, as estradas para você ir na casa do seu amigo, na casa de alguém, a iluminação na rua, a segurança pública, um hospital, para que consiga atender todo mundo, independente se tem ou que não tem. Ou seja, quem contribui vai ser servido e atendido porque esse imposto está sendo investido, da mesma forma que do outro lado, quem não tem muito bem, quem não tem, vai conseguir também ir ali na casa de alguém, então a infraestrutura vai servir para todo mundo, para esse condomínio gigante que é um país, né? É quase que um acordo que a gente está aqui no mundo e cada país tem um acordo de, olha, eu vou cobrar tanto de todo mundo, uns pagam mais, outros pagam menos, e eu vou usar isso aqui para todo mundo ter acesso às coisas básicas, que é a estrada, iluminação, segurança, um hospital e tudo mais, né? É a proteção. Então, o governo, o Estado, pega essas fatias para garantir isso, para poder organizar isso. Aí a gente fica muito revoltado com o imposto, e com razão. A revolta com o imposto é com razão. Por quê? Muitas vezes a gente paga muito imposto, né? Paga muito imposto, tem imposto para todo lado. Só que a gente não vê ou vê totalmente menos do que era esperado face à quantidade de imposto que a gente paga. É igual no condomínio. Se as pessoas estão pagando ali sua taxa de condomínio, mas a escada fica suja, a luz queima e não conserta, a portaria, o trinco quebra,
Entra ladrão toda hora. Todo mundo fica revoltado. Aí, eu tô pagando essa taxa de condomínio pra quê? Então, se nada tá funcionando direito. O elevador para de funcionar. Mesma coisa de um país. Nem sempre o problema tá em pagar. O problema tá mais no retorno que a gente tem quando a gente paga. Que a gente paga um tanto de imposto, mas aí tem estrada ruim, estrada quebrada, iluminação pública toda estragada, segurança cada vez pior, e por aí vai. Hospital sem médico. Poderia ficar aqui citando muitas outras coisas relacionadas a isso. Ou seja, é como se a gente estivesse pagando para coisa de luxo e recebendo nada. Ou seja, recebendo a pior coisa. É quase que eu pago uma taxa de condomínio no valor de um prédio de luxo, mas meu prédio é todo quebrado, meu prédio, o elevador não funciona, a pintura tá feia, e eu pago todo mês, obrigatoriamente, minha taxa de condomínio. É a mesma coisa pro país. É isso que causa tanta revolta na gente, sabe? É a falta do retorno que esse imposto traz. Os impostos que a gente paga, falta retorno. Falta retorno face à quantidade de imposto que a gente paga. A gente paga imposto que a gente deveria ter coisas de muita qualidade, né? Então, resumindo o imposto, quando a gente pensa, o que é o tal do imposto? Por que eu pago tanto imposto? Ele é um valor que você paga, que você é obrigado a pagar para ajudar a manter e o seu país, que é como se fosse um condomínio, entende? As coisas manterem funcionando. As coisas manterem funcionando, ter as infraestruturas e você usufruir dessas infraestruturas, né? Então, para isso que serve o imposto. Para poder manter a sociedade no qual você vive. Da mesma forma como um prédio, um condomínio, que tem a taxa de condomínio para manter ali o condomínio que se vive. Então, também isso vai exigir tanto quando você está no condomínio pagando condomínio cobrado do síndico, qualidade na execução ali das coisas, da manutenção do elevador, da luz, da limpeza, e no seu país também você tem que cobrar a boa execução do funcionamento da segurança pública, da luz da sua rua, das estradas e tudo mais, né? Qual que você acha aí que é o imposto mais injusto aí, ou absurdo, ou fora do nexo que a gente paga hoje aí no Brasil? O que você acha que é o imposto mais sem sentido, mais absurdo? Me fala aí. Deixa aí no comentário. Vou ver qual que é o maior imposto que você acha. Se você chegou aqui até no final, deixa aí sua opinião sobre os impostos e principalmente aquele que é o que você mais acha fora da realidade ou extremo. Beleza? Então fica assim. Agora eu espero que você entenda melhor o que significa e para que serve esse tal de imposto. Beleza? Até mais.